Muito bom dia a você. Vamos conversar um pouco sobre o caso da GameStop, que eu vi que muita gente nas redes sociais estava compartilhando algumas dúvidas, porque no geral, né, a gente sabe que um bando de nerds do Reddit acabou criando um movimento muito grande de compra de ações que supervalorizou o valor das ações dessa empresa aí, que é uma varejista do ramo de games nos Estados Unidos. Né? A ação ela estava cotada em torno de US$ 20 e tinham alguns fundos que estavam prevendo o valor dessa ação para US$ 6, né? Então estavam prevendo uma queda com base nos fundamentos. E aí essa galera que se organizou na internet conseguiu, por meio de um sistema maciço de compras, elevar o valor dessa ação. E eu sei que muita gente acabou confundindo, né, ou fazendo algumas confusões por conta do processo que eles usaram para conseguir esse resultado, porque eles estão usando uma estratégia de compra de opções, né? E eu vou tentar ser bem sucinto, né, para tentar divulgar o máximo possível como que esse procedimento aconteceu, sem entrar muito no detalhe técnico. Você não vai sair desse vídeo sabendo operar opções, e até, na verdade, eu nem aconselho que você faça isso, tipo, num curto espaço de tempo, né? Eu já vi muita gente influenciando fora dessa treta que deu com a GameStop. Eu já vi vários produtos na internet estimulando as pessoas a investir em opções, né? Por uma série de argumentos, mas eu, pela minha experiência, já tendo investido em opções, eu acredito que não seja um mercado para o trader iniciante. Talvez, talvez nem mesmo para o trader de nível médio. Isso é, como uma vez ouvi uma pessoa definir, quase que uma pós-graduação no mercado financeiro. Então, assim, para a gente entender por cima o que está acontecendo. É, Se você compra uma call, uma opção de call, por exemplo, aqui no Brasil, digamos que a Petrobras está custando R$ 20 e você compra uma call de Petro que ela tem um strike a 25. O strike é o preço de exercício. Você poderia exercer a compra da ação por R$ 25. Mas o que acontece? Por que geralmente você não exerce uma opção que está com um strike tão longe? Porque não compensa. Você pode comprar a mercado aquela ação a R$ 20, então você não tem por que exercer a opção e pagar 25. O que geralmente acontece é que quando você tem um movimento muito brusco no mercado, o valor dessas opções ela costuma explodir, né, por uma série de fatores inerentes à lógica das opções, que a lógica das opções é que elas deveriam servir como um tipo de contrato de seguro, né? Então, por exemplo, você pode ter um produto, né, no caso a ação, que você tem medo que ela se desvalorize, aí você entra no mercado de opções para você ter a segurança de que você vai conseguir negociar aquele ativo a um determinado preço mínimo. Isso seria mais ou menos parecido com você fazer também uma venda futura de uma safra de milho que você vai produzir e você já acerta valores, né? Se o seu comprador tiver disposto a acertar um valor X com você para uma safra que ainda nem existe, né? Vocês podem antecipar. Isso pode ser bom para os dois lados, né? Se tiver uma variação brusca no preço, pode ser tanto para cima quanto para baixo, e as duas partes já sabem quanto elas vão pagar na data da resolução daquele contrato. Então, assim, o mercado de opções em si, ele é um remédio importante para você antecipar movimentos bruscos do mercado. E o que essa galera acabou fazendo foi negociar opções para tentar alavancar o valor dessa ação. E eles conseguiram, o valor da ação multiplicou, se eu não me engano, foi para casa dos
$300. E como eu disse, o valor de uma opção, né, se você não tem ação, mas você tem opção, isso é possível, ela tem uma valorização ou até mesmo uma desvalorização muito grande, dependendo do movimento de alta e de queda da própria ação. Então, voltando lá naquele exemplo, você comprou uma opção de Petro de R$ 25, e essa opção, o valor da ação agora está valendo 20 e você não vai exercer. Mas digamos, né, que acontece, por exemplo, o que já aconteceu da Petro anunciar a descoberta do pré-sal, que foi um movimento, né, um evento que criou um movimento de alta muito grande, né? Esses eventos, né, que são praticamente cisnes negros, eles modificam muito o valor de uma ação no curtíssimo prazo. Outro evento dessa magnitude é a estourada de uma barragem da Vale. Isso cai drasticamente o valor da ação, né? E se você está com uma opção de venda, porque a pessoa que tem uma opção de venda, ela acredita na queda do valor daquela ação, então você acaba tendo aquele contrato de opções muito mais valorizado. E assim, não é exagero você dizer que você pode comprar opções na casa dos centavos e vender essa mesma opção na casa de R$ 1, R$ 2, né? Isso acontece, por exemplo, na estratégia do pozinho, que é uma das estratégias mais populares. Mas por que eu adverti você desde o começo? Não brinque com ações, porque não brinque com opções. Porque opções, você tanto tem um risco, né, dessa ação explodir e você ganhar muito dinheiro, quanto a opção, ela geralmente tem uma validade muito curta, e dentro daquele período de validade, né, se a ação não for nem para cima nem para baixo, geralmente o valor da opção ele vira pó. Por isso que chama até a estratégia do pozinho, essa estratégia que eu estava comentando com vocês. Você poderia comprar, a Vale custa 20, você poderia comprar pozinho da Vale com o strike da Vale em 30. E você pagaria talvez 2 centavos por esse contrato de opções. Tanto que você já compraria um contrato de 1.000, 10.000 opções, porque o valor é baixo. Mas, enfim, você poderia gastar R$ 1.000 nesse contrato, e se a ação não fizesse o movimento que você está esperando, no dia do exercício daquela opção, a opção estaria valendo nada, né? Você perderia 100% da sua aplicação. E esse risco de perca de 100% do capital que você entrou é geralmente um risco que não está associado a uma ação ordinária, né? Geralmente você pode comprar uma ação aí do Banco do Brasil, por exemplo, ele pode entrar numa longa tendência de baixa, mas dificilmente o valor dessa ação chega a zero, né? Principalmente se você sabe, por exemplo, que o Banco do Brasil é super protegido pelo Estado. Então, o Estado não deixa uma empresa como o Banco do Brasil falir. E falando também com relação a essa intervenção do Estado que a gente precisa dar alguns pitacos aí sobre o que aconteceu em Wall Street. O que acontece? Quando você tem um movimento muito louco de ações e muita gente começa a perder dinheiro muito rápido, e perder dinheiro na casa dos bilhões, como foi o que aconteceu com alguns fundos de investimentos nos Estados Unidos, então você tem uma pressão muito grande, né, da parte desses lobistas para que o Estado, para que as agências, as instituições façam alguma coisa. Então, no caso, por exemplo, ao longo dessa semana a gente teve o fórum do Reddit acabou caindo. Inclusive foi alegado discurso de ódio para poder tirar esse fórum do ar. Você tem a empresa que é a intermediária, né, na compra dessas opções e das ações, que ela também acabou tirando a possibilidade de você negociar os papéis da GameStop.
Então, também teve o Federal Reserve dando algumas declarações de que ele estava investigando, ele estava fiscalizando, acompanhando mais atentamente, né? Então você tem assim, um movimento de várias instâncias de poder que se preocupam com o trade desses fundos aí, desses grandes fundos, desses lobistas, que falaram, não, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa. E isso é a expressão oposta do que seria um mercado livre. Não porque, por exemplo, num pânico generalizado, a Bovespa não possa suspender por 2 horas as negociações para deixar a galera tomar uma água, né? Se isso estiver previsto nos contratos e se as partes integrantes concordarem, né, esse tipo de mecanismo pode ser usado sem representar uma opção antiética. Mas da forma com que isso foi realizado nos Estados Unidos, ficou evidente de que as instituições estavam trabalhando em prol de grandes players e em prejuízo, né, deliberado dos pequenos players que conseguiram realizar esse movimento no mercado. Então, basicamente, você poderia resumir da seguinte forma: as instituições americanas aceitam que os grandes players ganhem dinheiro, mas elas não aceitam, elas vão intervir a partir do momento em que os pequenos players juntos tiverem força suficiente para bater de frente com esses grandes players. Isso é saudável? Claro que não, porque o ambiente está sendo construído para que apenas um dos players ganhe. Isso é o oposto do livre mercado. Por mais que algumas pessoas ainda estejam acusando que isso, nossa, é um sintoma do capitalismo, é um sintoma do liberalismo. Não, isso dá todo o contorno de uma estatização dos fundos de investimento, que inclusive já até foi cogitado que o Federal Reserve poderia socorrer esses fundos para que eles não quebrem, né? Você já ouviu aquela expressão grande demais para quebrar, né? É mais ou menos o que aconteceu na crise de 2008. Você tinha instituições aí com uma participação tão grande no mercado que basicamente os agentes estatais acreditavam que elas eram grandes demais para quebrar. E nesse tipo de situação, a empresa acaba assumindo muito mais risco do que se ela estivesse arriscando somente o próprio capital, né? Se fosse um ambiente de mercado, o empresário ele pode se arriscar, ele pode se alavancar? Pode, mas a quantidade de risco que ele assume é a quantidade de risco que ele sabe que pode corroer o próprio capital. Agora, numa situação onde você é gestor de um fundo que o seu governo acreditaria que não vale a pena deixar quebrar e que ele vai te socorrer, então você sabe, você pode pular do prédio que vai ter uma cama lá embaixo com um pula-pula esperando para amortecer sua queda. E isso gera todo tipo de incentivos perversos para a situação estar da forma com que está agora na GameStop e que pode voltar a acontecer, né? Porque esse tipo de estratégia que os nerds lá do Reddit acabaram usando não é muito diferente do que já foi usado pelo George Soros na época da queda do preço da Libra. Então, ele fez uma aposta na casa dos bilhões, ele ganhou 10 bilhões, ele quebrou um banco europeu e não deu nada, porque o George Soros é o George Soros. Agora, se você se juntar aí com um grupo na internet e falar, não, a gente vai fazer a mesma coisa, então as instituições vão agir de todas as formas possíveis para não permitir que você realize a mesma coisa que, na verdade, eles já fazem há séculos. E, bom, tem um ensinamento político que a gente pode extrair disso, né? Porque existem algumas tentativas de você incluir uma interpretação socialista, marxista nesses eventos.
Inclusive, eu discuti já com uma pessoa na internet que disse que isso não era mais do que luta de classes. E claro, essa é das afirmações mais estapafúrdias que alguém poderia fazer. Porque afinal de contas, são players pequenos no mercado que fizeram isso, sim. Mas, por exemplo, teve gente que entrou com 35 mil dólares. E qual que é a imagem do proletariado lá na obra do Karl Marx? Né? Na obra do Karl Marx, o proletariado é um cara que vai para uma jornada extenuante na fábrica e que no final do mês vai receber um salário de fome, que é o que o capitalista está disposto a pagar para ele, só para ele não morrer e para ele continuar trabalhando. Né? Seria o equivalente a você dar para o seu burro de carga uma quantidade de ração só que não vai permitir que ele morrer, né? Que não vai permitir que ele morra. É basicamente essa a lógica, ou até mesmo a falta de lógica, que está por detrás da inspiração marxista, por detrás da teoria da luta de classes e da mais-valia. Então eu cheguei para essa pessoa e falei, bom, você tem, né, uma galera aí, os nerds do Reddit, eles estão entrando pesadamente no mercado, né, de uma forma agrupada com outros players para dar volume, mas essa galera está entrando com investimento de dezenas de milhares de dólares. Eu perguntei, essa que é a classe proletária? Né? É isso daí que é tipo a classe baixa que está oprimida e que agora está se revoltando contra a burguesia? Pois bem, se a gente convertesse hoje para reais, 35 mil dólares, poucos brasileiros efetivamente teriam uma poupança dessa magnitude para poder negociar no mercado, né? Já nos Estados Unidos, cerca de 65% dos americanos têm alguma participação nesse tipo de mercado. Significa que essa galera tem poupança, né? Elas têm riqueza acumulada. Isso contrasta efetivamente com a visão da luta de classes. Porque, inclusive, lá no final do Manifesto Comunista, o Karl Marx faz aquela proclamação: os proletários não têm nada a perder a não ser as próprias correntes. Proletários de todo mundo, univos. Agora, faz sentido que um europeu do século XIX, que trabalhava lá na maquinaria das empresas de tecelagem, seja comparado de repente com um cara que tem uma poupança na casa da dezena de milhares de dólares hoje nos Estados Unidos, que inclusive a classe que é considerada pobre nos Estados Unidos tem automóvel, né? Tem forno micro-ondas, tem televisão, tem computador, tem celular. Então, essa suposta classe proletária, né, não tem basicamente nenhuma similaridade com o conceito marxista de classe proletária, tanto que não vem dessas pessoas o interesse de socializar os meios de produção. Eu disse exatamente para essa pessoa com quem eu discuti: boa sorte tentando fazer com que pessoas que têm uma poupança na casa das dezenas de milhares de dólares, né, que você poderia encher talvez malas de dinheiro com a poupança desse cara, né? Boa sorte para você tentando convencer esse cara de que seria melhor socializar os meios de produção. Ele provavelmente vai rir de você. Porque o sistema capitalista está permitindo não só que ele sobreviva, como ele também tenha uma renda, como ele também tenha bens de consumo no lugar que ele mora, né? Que ele tenha condições de ter uma medicina privada, uma escola privada, ele consegue mandar os filhos dele para a faculdade, ele ainda consegue ter uma poupança para de vez em quando ele se divertir com outros nerds, brincando de dar murro no mercado. E veja, deu muito certo. E eu acho que essa também é outra das lições que a gente pode extrair, né?
Existe uma crença muito grande de que os players do mercado são imbatíveis, né? Os corporativistas, que na verdade são odiados pelos libertários, também são odiados aí pelos anarquistas mais clássicos de esquerda, né? Mas esses corporativistas, né, os gestores dos grandes fundos, eles são geralmente considerados como players imbatíveis, porque eles têm informações privilegiadas. Quando eles falam, não, agora eu vou comprar um lote de ações da Apple, um lote de ações da Microsoft, eles geralmente já sabem o que vai ser dito na próxima reunião, quanto de dividendos vai ser distribuído. Então eles sabem que a maré para aquela empresa está boa e que a tendência é uma valorização das ações, antes mesmo desse tipo de informação chegar no público, né? Quando você sabe o resultado de uma reunião, os grandes gestores geralmente já sabem disso há muito mais tempo. E eles já se anteciparam e muitas vezes o valor da ação já está precificado diante daquela nova realidade. Então, né, durante muito tempo, esse tipo de gestor foi considerado aí como o cara imbatível. Não, você é a sardinha do mercado, você não pode fazer nada, né? Você tem que, no máximo, pegar a rabeira desse tubarão e tentar ir mordendo aí essa grande torta aos poucos pelas beiradas. E também a quantidade de capital que eles tinham, né, sempre foi muito substancial, porque você entra comprando uma ação com 10 mil dólares, o cara põe uma ordem de venda na casa das dezenas de milhões de dólares, a ação vai derreter, né, o preço dessa ação vai derreter, porque o valor que está sendo negociado em volume de venda é muito maior. É por isso que esses caras costumam definir as tendências do mercado, né? Aí um cara desse faz um grande volume de vendas, aí uma galera começa a estopar, né? Estopando, os próprios robôs vão começar a vender essas ações, e você tem um movimento de cascata que leva essas ações para baixo, né? Por isso, durante muito tempo, foi visto como algo muito difícil você competir com esse tipo de player, né? E também porque eles contam com proteção exacerbada das instituições, né, que tentam salvar, né, esses players a todo custo. Inclusive, um colunista do Infomoney, ele fez o resumo da situação de que não, o mercado está sofrendo intervenção, né, o Reddit saiu do ar, blá, 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 por isso a banca nunca perde. Quem perde, né, é o player, né, é o apostador, mas a banca, que seria ali o cassino, a banca nunca perde. Mas eu discordo dessa análise, porque inclusive sim, a gente teve uma intervenção aí violenta no mercado, impedindo pessoas de comprarem e venderem, que é totalmente anti o propósito do capitalismo, que no capitalismo você pode comprar e vender suas próprias propriedades. E em tese, né, quando o capitalismo ele tem um funcionamento sem intervenção do Estado ou numa intervenção mínima, então você não tem grandes barreiras para poder fazer essas compras e vendas, né? Você tem o mercado funcionando da forma mais livre possível. E aí você tem instituições que estão garantindo que, na verdade, você não possa comprar ou vender um determinado ativo. É um controle que é feito por instituições das propriedades que você adquiriu, né, e que agora você não pode vender. Então, sim, isso contraria violentamente, de forma frontal, a lógica inerente ao capitalismo. Mas veja bem, por mais que você tenha essas intervenções, pensa no delay, pensa no tempo de resposta que essas instituições precisaram para poder remediar o que já estava acontecendo, que já haviam fundos perdendo valor na casa de dezenas de bilhões de dólares, né? Teve fundo perdendo 8 bilhões de dólares, inclusive pedindo novos aportes, porque o cara que era cotista daquele fundo, agora ele precisava fazer um depósito para garantir que o fundo tivesse uma garantia maior, porque quando você trabalha alavancado, você precisa depositar uma certa
quantia a título de garantia. E os fundos estavam precisando recorrer a esse tipo de expediente porque eles estavam quebrando, literalmente. Então, a partir do momento em que você visualiza que essas pessoas que não estão ligadas a instituições, que estão, né, combinando um certo movimento de mercado, mas de forma orgânica, né, que você não tem um grande player por detrás, né, mas que você tem uma forma totalmente descentralizada, né, porque são pessoas físicas, que estão decidindo, né, aderir ou não a uma determinada estratégia. Então isso é um movimento descentralizado. A partir disso você consegue visualizar a colisão entre o poder dos grandes players, o poder das instituições, inclusive do próprio Estado, e desses pequenos players que conseguem se organizar de uma forma orgânica, né, de uma forma totalmente autônoma, totalmente não programada, não sistemática, e os caras vão lá e conseguem meter uma voadora no mercado, conseguem meter uma voadora no Estado, a ponto de quando essas instituições resolvem tomar alguma atitude, já aconteceu um delay muito grande. E por isso, né, as contramedidas adotadas nem sempre vão poder resgatar esses fundos da forma com que eles pretendiam ser resgatados, né? Eles não necessariamente conseguem voltar aos níveis daquela opção, daquela ação para os mesmos níveis anteriores à compra aí da galera do Reddit. Porque para voltar ao estado anterior, as ações da GameStop, por exemplo, teriam que estar custando hoje $20. Já caíram bastante? Já caíram bastante, mas veja, no começo você tinha um grande fundo, né, que tinha uma estratégia com uma ação que valia 20 e ele estava vendido, ele estava shorteado, apostando que o valor daquela ação iria para $6. E a ação foi quase 80 vezes esse valor, né? Então ocorre sim um delay muito grande. Não é garantido de que o Estado consiga restituir esses grandes players ao mesmo estado de lucro, ao mesmo estado de estabilidade que eles tinham antes. E se esse movimento aconteceu uma vez, ele muito possivelmente pode acontecer outras vezes. Ah, mas o fórum do Reddit está tendo problema. Sim, mas são vários mensageiros instantâneos, alguns de forma descentralizada, utilizando o Tor, né? Utilizando aí vários mecanismos diferentes que você pode se organizar de forma orgânica e descentralizada, né? E agora que essa galera pegou o gosto por simplesmente não dançar a música que é tocada por Wall Street, meu amigo, eu acho que a gente pode ter mais e mais eventos desse mesmo porte ao passar do tempo, né? É bom a gente estar de olho nisso. E meus parabéns para a galera que fez isso, porque não tem nada de ataque ao capitalismo, isso é um ataque ao corporativismo burocrático que é orquestrado por instituições e por políticos. Então, né, quanto mais esses sistemas acabarem se revelando frágeis, melhor é para o próprio capitalismo, porque você vai ver que não existe uma necessidade hierárquica de você baixar a cabeça para grandes players, instituições e estados. É isso, na verdade, que é a essência do capitalismo. Você, como um pequeno player, você pode influenciar o mercado com suas estratégias de compras e vendas. Você pode inovar no mercado, né, e subir de patamar, né? Você pode, daqui 10 anos, estar num lugar que antes era reservado para a nobreza, que antes era reservado para políticos, né, e para as castas privilegiadas, mas o capitalismo, ele promove essa dinamicidade da sociedade.
né? De forma que um grande player pode falir e você, que é um pequeno player, pode estar lá no topo daqui a algum tempo. Então o capitalismo é isso, o capitalismo está funcionando e agora melhor do que nunca. Meus parabéns de novo aí a galera, né? Um abraço e até a próxima.